Nesse vídeo eu vou te mostrar o segredo para que seus pins no Pinterest sejam visualizados com mais frequência e também o segredo para que tenha mais cliques de saída. Oi, eu sou a Lucimara Marques e sem enrolação, bora pro conteúdo. E uma das coisas mais importantes dentro do Pinterest é você convencer as pessoas a clicarem nos seus pins, para elas poderem ser direcionadas para o seu produto, para a sua página de venda, para o seu Instagram, YouTube, ou seja, aquele link que você colocou como destino quando você criou o pin. Pode parecer básico o que eu vou falar aqui, mas muitas pessoas entram no Pinterest para buscar algo que elas estão pesquisando e não sabem que as imagens são clicáveis, não sabem que se ela clicar no pin, ela vai ser direcionada para outro lugar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é convidar a pessoa a clicar no seu pin. Mas não é simplesmente uma chamada para ação como clique aqui. Eu vou te mostrar. Supondo que a gente vai fazer um pin de confeitaria. Então a gente vai aqui no Canva em criar um design e vai colocar pin do Pinterest. Já como primeira dica que eu quero passar aqui para você é que você não deve reaproveitar imagens que não estejam no formato do pin. Por exemplo, você pega um conteúdo quadrado. Esse conteúdo meu aqui, você pega um conteúdo quadrado. Aqui ele não tem o tamanho ideal para colocar no Pinterest. Se você postar no formato diferente, o Pinterest não vai entregar o seu conteúdo da forma como ele deveria. Eu peguei a capa de um vídeo meu para dar de exemplo. E aí, para você poder ajustar a imagem que você já usou em outra rede social para usar no Pinterest, você tem duas formas de fazer. Se você tem o Canva pago, você vai clicar aqui, vai clicar em redimensionar, vai colocar 1000 por 1500, que é o tamanho do Pinterest, e vai copiar e redimensionar. Automaticamente o Canva, ele, além de não perder a imagem anterior, ele mantém a imagem anterior, porque eu pedi para ele copiar e redimensionar, então ele deixou aquela imagem intacta e ele abriu uma nova imagem no tamanho que eu pedi. Eu vou lá e faço os ajustes. Essa é uma forma. Agora, se você não tem o Canva pago, também dá para fazer. Com a imagem que você tem, que você quer transformar ela no tamanho do pin, você vai abrir aqui e criar um design, vai colocar o pin do Pinterest, aí você vai abrir a imagem anterior, você vai selecionar toda ela, vai dar um Ctrl C, vai no novo design que você já deixou pronto para receber e cola. Clica com o botão da direita e cola. Pronto, a imagem está aqui. Ela veio sem o fundo. Toda imagem que você faz isso, ela vem sem o fundo. Então é só você clicar aqui em fundo e buscar o fundo que você quiser. Se você quiser o mesmo fundo, inclusive do anterior, você volta lá, esse fundo aqui, ele traz aqui as cores que tem lá no outro. Então é só você clicar, ele já traz a cor. No caso, agora é só você fazer o redimensionamento, aumentar as letras e ajustar para o tamanho que você quiser. Essas são as duas formas para você poder deixar o seu pin no tamanho ideal. E o pin tem dois tamanhos que você pode usar, tá? O 1000 por 1500 e o 1080 por 1920. Para você ficar por dentro dos parâmetros que o Pinterest pede. Se você posta pin num tamanho diferente, a entrega do seu conteúdo é muito baixa. Então vale a pena você fazer esse redimensionamento. Bom, a gente vai criar então um pin de confeitaria para a gente fazer a nossa estratégia. Então eu cliquei em criar um design, eu vou no pin do Pinterest e aqui do lado esquerdo, em design, eu escrevo confeitaria. Ele vai trazer para mim várias imagens prontas que eu posso usar ou servir de inspiração. É sempre bom que a gente mude alguma coisa. Eu vou usar esse aqui do Donuts. Olha que lindo. Olha que imagem bonita, colorida, atrativa. Uma das coisas que você deve fazer é chamar a atenção, certo? Para que a pessoa clique no seu pin. Então você tem que tomar cuidado, você tem que fazer uma imagem bonita, colorida, que as pessoas vejam e cliquem na sua imagem. Então esse Donuts está bem legal. Então agora a gente vai adaptar essa imagem para a nossa estratégia.
A pessoa que ver essa imagem, ela vai querer a receita, porque aqui embaixo tá assim, ó, veja a receita. Eu vou melhorar, eu vou colocar uma chamada para ação um pouquinho maior. Eu coloquei, clica aqui para aprender a fazer. Então, pessoal, quando clicar aqui nessa imagem, ela vai aprender a fazer esse donuts. Agora é só a gente baixar a imagem e levar para nossa área de trabalho. Essa chamada para ação tem que causar um efeito na pessoa para que ela vá e faça o que você está pedindo. Então, essa mensagem que eu coloquei, clica aqui para aprender a fazer, se ela está procurando como fazer donuts, ela vai clicar para fazer. E tem outros exemplos, como por exemplo, clica no pin e descubra quais são os cones trufados mais gostosos que você vai aprender a fazer. E essa chamada para ação que a gente chama causa uma curiosidade na pessoa em saber qual cone trufado é esse que ela está falando. Tem mais exemplos de chamada para ação, mas antes de continuar, eu tenho certeza que esse vídeo está te ajudando, então deixa seu like para mais pessoas verem esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Outro exemplo de chamada para ação. Clica no pin para descobrir qual o cone mais vendido para você faturar o ano inteiro. Os pins, que nada mais é do que a imagem que você está criando para publicar. Ela precisa ser atrativa, isso mesmo, atrativa. Não adianta nada você criar uma imagem onde as pessoas entram dentro do Pinterest, escreve na barra de pesquisa o que ela está procurando, o Pinterest mostra o seu pin, mas ela não clica no seu, ela clica em outro pin. Isso significa que seu pin não está atrativo. Você precisa fazer pins que as pessoas olhem e sintam vontade de clicar. E continuando sobre os pins de confeitaria, faça pins que as pessoas queiram comer com os olhos. Imagina um pin com muito chocolate, aqueles morangos em volta dos cones, aqueles morangos lindos que só de olhar já dá água na boca. Então, precisam ser pins de qualidade, pins que a pessoa olha e fala, eu quero. E na chamada para ação, você pede para ela clicar para aprender a fazer. A hora que ela clicar na imagem, ela vai ser direcionada para o link que você colocou. E o segredo desse link não é levar a pessoa para a página de venda do produto, não. Agora você vai entregar uma receita de donuts de graça para ela. Você vai aqui no ChatGPT e escreve para o ChatGPT. Escreva uma receita de donuts sabor confete e no final fale dos benefícios de ter um curso de donuts. O GPT criou pra gente a nossa receita de donut sabor confete que a gente vai dar para a pessoa quando clicar no nosso link ser direcionado para cá, porque era isso que ela estava procurando, certo? A gente vai entregar o que a gente prometeu. E aqui no final ele ainda fala dos benefícios de ter um curso donut. A gente também vai usar essa parte. Então agora o próximo passo é a gente criar esse artigo para a pessoa poder receber esse conteúdo. E para isso a gente vai usar a Wix.com. A Wix.com é um site totalmente gratuito, onde você vai poder criar o seu artigo. E ele começa assim, nessa primeira parte, ele pede para você escolher qual é o tipo de site que você quer criar. Nós vamos criar um blog. Então eu clico em blog. Aqui ele vai perguntar qual é o nome do meu site. E eu coloquei aqui receita de donuts. E aqui a gente vai escolher qual é o tipo de site que a gente vai atribuir, tá? Aí eu vou clicar aqui em blog. Clico em template e aqui eu vou escolher qual vai ser o tipo de template que eu vou usar que mais combina com o meu artigo. Eu vou clicar nesse aqui, ó, blog bem-estar. Primeiro eu vou ver o blog e eu vou também adicionar coisas aqui. Depois que a gente clicou aqui em cima em criar o site, ele abre a tela para a gente poder criar o nosso blog. Então, o primeiro lugar que eu vou fazer, eu vou editar esse template, tá? Então aqui eu vou editar, ó, clico aqui do lado. Primeiro eu seleciono a caixa, daí eu clico do lado. Ele vai abrir aqui na lateral para poder movimentar o que eu quero alterar aqui dentro, tá? Então eu vou aqui, ó. Background é essa parte azul que tem por trás, branca e azul, tá? Branca e azul. Eu vou deixar que tá bonito. O que eu quero mudar? Aqui onde está escrito abra sua mente, eu vou colocar receita de donut sabor confete e vou centralizar, tá? Aí o que eu não quero eu vou tirando, tá? Ele vai sumindo daqui, ó.
Aqui em cima a gente tem que mexer nessa foto, né? Então eu vou clicar aqui, vou continuar aqui, ó. Aqui embaixo tá vendo que tem a fotinho? É só a gente alterar. Só clicando aqui em alterar, a hora que a gente alterar, ele vai me dar a opção de eu trazer o arquivo da minha máquina, tá? Então, ó, upload da mídia, fazer upload. Aí eu faço o upload do meu computador, pego a imagem do Donuts e trago para cá. Aí a imagem já vem selecionada, eu só clico em escolher imagem. Pronto. Eu já tenho aqui o começo do formato do nosso blog, tá? Então aqui eu vou clicar nessa caixa e aqui na lateral eu vou fazer os meus ajustes. Onde está escrito post recentes, eu vou escrever ingredientes. Aqui essa caixa toda eu vou excluir, tá bom? Porque tem templates ali que a gente não ia usar. E vou usar essa daqui, que é só de texto, tá? Então aqui eu vou escrever ingredientes. E logo abaixo, vou selecionar aqui para ficar do lado esquerdo. E logo abaixo aqui dos ingredientes, eu vou colar os ingredientes que o ChatGPT trouxe para mim, ó. Ele trouxe todos os ingredientes. Então eu vou colar e eu colo aqui na lateral, Ctrl V, tá vendo? Aí ele traz para mim. E agora aqui tem um segredinho que eu vou te mostrar, que é você vender sem precisar ficar oferecendo. No meio da entrega do conteúdo da receita de donuts, a gente vai colocar um banner para você poder mostrar para ela um produto de curso de donuts. Eu fiz aqui no Canva um banner que ele tem 90 de altura por 600 de largura. Então esse banner eu vou compartilhar ele lá na minha área de trabalho. Agora vou aqui na Wix, onde eu estou criando o meu site, vou clicar aqui, ó, em adicionar seção. Eu vou pegar essa aqui de cima porque eu vou trazer uma imagem, né? Então eu tenho que colocar aqui, ó. Vou arrastar e colocar aqui nesse parágrafo. Aqui onde está a imagem, então eu vou clicar. Eu vou aqui em editar. Nesse background eu vou alterar e vou trazer o banner que eu fiz para colocar aqui. Vou em upload de mídia, faço o upload do banner, clico em abrir. Pronto, ele já está selecionado, é só eu alterar o background. Aqui eu coloquei ele para o tamanho original, a dimensão da imagem, tá? Ele ficou pequeno, mas é porque depois quando o site abre no total, aqui ó, 100%, aí ele fica maior, tá? Então eu trouxe para a pessoa. Então ela está recebendo a receita, ela já tem os ingredientes, no meio do caminho ela já tem um banner para ela comprar o curso. Aqui é só a gente colocar para ela comprar o curso. Aqui na caixa de baixo é só a gente agora colar lá do ChatGPT as instruções para ela fazer o donuts. Então eu dou um Ctrl C, aqui nessa caixa eu clico em editar, abre aqui na lateral para eu colocar os ingredientes, dou um Ctrl V, aparece todos os ingredientes aqui. E o que tem a mais eu vou retirando. Aqui no botão que estava Start Now, eu mudei para Compre Agora, para a gente poder colocar o nosso link. Então aqui eu vou dar uma receita de donut sabor confete, aqui eu tenho os ingredientes, aqui eu tenho um banner falando de um curso sobre donuts, continuo entregando a receita e aqui eu tenho Compre Agora. E aqui no botão Compre Agora você vai adicionar o link da página de venda do produto. E depois é só você clicar em publicar. Quando você publicar, vai gerar para você a URL desse site. Aqui, ó. Aqui aparece, parabéns, seu site foi publicado. Então essa é a URL do meu site. É só eu clicar aqui em ver, eu pego aqui o meu site e levo para o meu destino. E a imagem no Pinterest para você publicar, você pode repetir a mesma. Pode adicionar aqui receita de donuts, faz uma descrição e publica. Quando a pessoa clicar no seu pin, ela vai para a receita que você está dando para ela. E depois que ela viu a receita, ela vai clicar no Compre Agora, ela vai para a página de venda do produto. Essa estratégia você pode fazer com vários pins, todos levando para o mesmo artigo e o artigo levando para a página do produto. Isso aqui dá para você fazer muitas vendas, porque você vai sempre duplicar
os pins, levando para o seu artigo e que ela dentro do seu site pega a receita e clica no comprar para ela ir para a página de venda. Eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a criar o site gratuito. Eu vou deixar ele na descrição para você assistir depois que esse vídeo acabar. Você cria conteúdo no site com a receita para entregar e durante a receita você vai no Canva, cria aquele banner que eu te mostrei para você colocar entre a receita. Então você vai vender sem vender. Você vai criar o conteúdo lá no ChatGPT, vai buscar imagens bonitas, atrativas para poder entregar para a pessoa. Essa estratégia de entregar algo gratuito que as pessoas estão procurando faz com que ela clique no seu pin. E aí, se tiver bastante clique, o Pinterest ele vai entregando o seu conteúdo para mais pessoas, porque ele entende que o seu conteúdo é importante. Ela vai para o seu artigo, vai pegar a receita, ela vai ver o botão da página de venda que você colocou no artigo e ela vai clicar para pegar mais receita. E ela já está no estágio de que já conheceu o seu produto, já viu a página atrativa do produto, por isso é importante que a página ajude você a finalizar a venda. Então, procura lá na plataforma páginas de vendas que convertem. Páginas de vendas que convertem são páginas que têm um vídeo de apresentação, que seja bonita, que abra tanto no computador quanto no celular, que tem depoimentos de alunos, que tem selo de garantia. Isso gera confiança no produto que ela está comprando. Faz vários pins levando para esse artigo que você criou no site gratuito e publica no seu Pinterest. Tem que ser publicações todos os dias, não pode ser só de vez em quando. Senta um dia na semana, agenda todos os seus pins e aí você fica livre para você fazer outras coisas. E o próximo passo é você assistir esse vídeo para você criar o seu site gratuito, mas caso você já saiba criar, eu vou te dar outra estratégia que eu falo nesse vídeo. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito. E se inscreva no canal, deixa o seu like para o YouTube entregar o máximo de pessoas. Te espero no próximo vídeo.